Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Vamos retomar, então, o julgamento dos processos deste dia 23 de fevereiro, período da tarde, da primeira turma ordinária da segunda Câmara, terceira sessão. Continuando com os processos de relatoria do conselheiro Elcio Reis, da Expeditors International do Brasil. Vamos ao item 15 da pauta. Bom, o item 15, eu só vou adiantar aqui, mas... Oi? Alguém falou? Não, desculpa, engano. O item 15, eu vou mostrar aqui que ele não é o mesmo navio, não é a mesma viagem, não é a mesma carga, mas já vou adiantar que ele não tem a preliminar de nulidade, então é isso que ele diferencia do outro, e ele não tem a retificação de ofício do master. Então vamos lá. Então aqui é lavratura de infração também, né? No mesmo fundamentação legal. Aqui já é o Porto do Rio de Janeiro, que atracou em 22 de 12 de 2008, às 8h33, e o contribuinte, representando o Transportador Internacional do Brasil, procedeu à desconsolidação da carga somente às 12h35, do mesmo dia 22, contrariando o prazo do artigo 50, parágrafo único da IN. Então, aqui, na impugnação, ele vem com os mesmos argumentos, né? Que é denúncia espontânea, o parágrafo único foi revogado e que ele não é responsável. Aí a DRJ também aqui foi no mesmo sentido, inclusive a mesma DRJ, e cientificado da decisão, ele reiterou o pedido, reafirmando aquela questão que até 1º de abril não existia obrigação, porque o parágrafo único tinha sido revogado, e a aplicação da denúncia espontânea. Então, aqui, a mesma coisa, né? Os dispositivos legais. Então, aqui, a contrariedade do recorrente se restringe a 2 argumentos de defesa. Até 1º de abril de 2009, inexistia obrigação legal do transportador efetuar o registro das operações dos prazos, do artigo 22 da IN, e o ato praticado de forma espontânea, denúncia espontânea, né? No que tange a aplicação da denúncia espontânea, eu já afasto aqui de cara, né? Então, que afasto o argumento de defesa quando alegado necessidade de aplicar a denúncia espontânea, e em relação ao alegado inexistente de obrigação legal anteriormente a 1º de abril, de o transportador efetuar o registro das operações, aquela mesma questão lá, que eu abordo, né? Que, na verdade, houve alteração apenas do caput, o parágrafo único continuou definindo que o registro tem que ser feito antes da atracação. E aqui, os mesmos argumentos de defesa, né, ele coloca a interpretação da norma jurídica com base em lei de introdução do Código Civil, ele também pede a retroatividade benigna, né, que houve uma fixação posterior. Aí eu abordo aquela questão dos prazos, né, no artigo 22, só passaria a valer a 1º de abril de 2009, aí constata-se da redação original, que também já fiz lá. Aí também aquele mesmo argumento para demonstrar que, apesar de ele não ter falado que a alteração é só no caput, mas a alteração foi só no caput, esse entendimento aqui eu cito as mesmas decisões aqui também, e aqui nota que é pacífico, né, e não tendo revogado, volta por negar provimento ao recurso. Esse aqui são só 2 argumentos, né, a denúncia espontânea e a revogação do parágrafo único do artigo 50 da IN 800. Então, é como voto. Ok. Pedro também vai... Presidente? Sim. Neste aqui, eu altero o meu voto. Porque aqui, para mim, tá mais claro que no outro, que não houve esse argumento que eu acho relevante, da questão da multa ser no conhecimento master e não nos agregados. Então, aqui, para mim, está bem claro que não houve esse argumento, e como não é um argumento de ordem pública, eu acompanho o relator e nego o provimento. Bom, vamos lá. Mara? Com o relator. Pedro? Presidente, eu achei o precedente que eu queria procurar aqui no meu arquivo.
Mas é para o outro processo que eu pedi vista, né? Nesse caso, eu vou acompanhar o relator também. Arnaldo, Bastante completo o voto do relator, acompanha. Laércio, Acompanho. Márcio. Com o relator. Eu também, então, nesse, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Então, esse foi o item 15 da pauta. Final do processo 2011-54. O próximo é o item 16, processo final 2012-67. Esse é diferente. Inclusive, todos os outros processos foram feitos pelo mesmo auditor. Esse aqui foi por uma outra auditora. Então, ele aqui, eu estou dando um encaminhamento diferente, que ela deu um resultado diferente. Tá? Vamos lá. Então, aqui também, né, é a audioinfração, né, a multa, né, pela informação intempestiva, da desconsolidação de carga. Aí merece registro as seguintes informações constantes da descrição do fato de auto-infração. A empresa Epígrafe deixou de prestar informação e ou alteração tempestiva acerca havendo descumprimento do prazo. Aí tem a identificação, né, do CE House, e foi informado às 13/2/2009, às 10h11h37. A atracação da embarcação de nome Intrépido ocorreu em 25/1/2009, às 0h16. E um atraso bem grande, né? Aí aplicou a multa no valor de 5.000, tá. E, na impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento da audifração, aduzindo inexistência de obrigação de prestar informação, em razão da revogação do parágrafo único e denúncia espontânea. A DRJ julgou improcedente, aqui já é outra DRJ, teve a emenda. Aí, no recurso, ele reiterou os pedidos, sendo aduzido em preliminar a nulidade do auto de infração, em razão da deficiência de instrução e da não observância dos requisitos dos artigos 9 e 10 do Decreto 70.235. É o relator. Bom, aqui no caso aqui, apesar dele ter alegado a questão da nulidade da auto de infração somente na segunda instância, eu vou analisar, porque a questão de nulidade a gente pode declarar de ofício, né? Se houver. Então, aqui, no meu modo de ver, a nulidade não preclui. Então, aqui trata-se de audifração em que se exigiu a multa regulamentar em razão da intempestividade da informação prestada. Tá. Aí vem aqui os mesmos dispositivos legais dos outros. Aí vem aqui, conforme se verifica os dispositivos supra, o responsável pela desconsolidação da carga deve prestar informação à Receita no prazo, sob pena de 5.000. A contrariedade de recorrência restringe a 3 argumentos de defesa: preliminar de nulidade ou audifração, por deficiência na exposição dos fatos, na fundamentação, na instrução probatória, aplicação da denúncia espontânea e a questão que antes de 1º de abril não aplicava a multa. Feitas essas considerações, passa a análise do recurso. Primeira, preliminar de nulidade. O recorrente alega que, na narrativa dos fatos descritos no auto de infração, a autoridade fiscal limitou-se a apontar o número dos conhecimentos eletrônicos, a data da prestação de informação do SES e da atracação, sem tecer qualquer consideração acerca dos contornos fáticos que deram origem à infração, não fazendo menção às intercorrências do genérico master, de modo a comprovar que o atraso no registro das informações não se dera por omissão, retificação ou exclusão de todos os dados do CE genérico, cuja prestação das informações é responsabilidade do transportador. Segundo ele, o auto de infração, por imperativo legal, deve conter o nome da embarcação para aquela mesma alegação. Conforme relatório supra, embora a fiscalização não tenha informado no auto de infração o número do conhecimento master, ela identificou o manifesto e a escala vinculados a tal conhecimento, sendo que as folhas 15 e 16 contam dados do conhecimento master. Merece destaque o seguinte trecho da descrição dos fatos. Então, está aqui a descrição dos fatos. Conforme se depreende os excertos supra, a fiscalização identificou alguns dos fatos apurados, sendo informado o número do conhecimento eletrônico filhote, data e horário da atracação, identificação do navio, etc. Por outro lado, o recorrente argumentou que, no caso concreto, nem mesmo as intercorrências registradas no CE Master foram mencionadas no auto de infração, de modo a comprovar que o atraso no registro das informações não se dera por omissão, retificação ou exclusão de todos os dados CE genérico Master,
cuja prestação de informações é de responsabilidade do transportador ou seu agente. Neste ponto, assiste razão recorrente, pois no auto de infração não consta a data e a hora de registro do conhecimento master, que pudesse demonstrar que o atraso no registro de conhecimento filhote não decorrera do atraso da inclusão no sistema do conhecimento master. Consultando os dados do conhecimento master e filhote presente às folhas 10 a 16 desse auto, constata-se que o conhecimento filhote foi emitido em 14 de 12 de 2008 e incluído no sistema em 13 de 2 de 2009, às 10 horas e 11 minutos, enquanto que o master havia sido emitido na mesma data do filhote, qual seja, 4 de 2 de 2008, e registrado em 13 de 2 de 2009, às 17h38, após o registro do filhote, situação em que a intempestividade recorrente não decorrerá apenas do registro sob sua responsabilidade. Não se pode perder de vista que o registro do conhecimento master é pré-requisito ao registro do filhote. Além disso, tem-se que a fiscalização fundamentou o lançamento também no artigo 22, inciso 2, a linha D da IN 800, conforme se verifica dos trechos da descrição dos fatos do auto de infração. Então, que ele foi aqui, ó, a empresa deixou de informar em 48 horas, tanto é que ele não está pondo aquele prazo da atracação, né? Conforme previsto no inciso 3 do artigo 22 da IN 800. Aí vem aqui. Contudo, na data do fato gerador sob comento, qual seja 13 de 2 de 2009, o referido artigo 22 da IN 800 de 2007 não se encontrava vigente, conforme se verifica do comando presente no artigo 50 da mesma instrução normativa. Os prazos de antecedentes previstos no artigo 22 da instrução normativa somente serão obrigatórios a partir de 1º de abril de 2009. Diante dessas inconsistências constatadas no auto de infração, conclui-se que no lançamento de ofício destes autos não se observaram em sua inteireza as prescrições do artigo 9 e 10 do decreto 70.235. E aqui fala, né, que a aplicação de penalidade e auto de infração deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis para a aprovação do ilícito. A descrição do fato, a disposição legal infringida e tudo. Verifica que o auto de infração deve ser instruído com todas as informações dispensáveis à comprovação do ilícito, sob pena de invalidade. Dessa forma, em razão da ausência no auto de infração de informações acerca do dia e hora em que o conhecimento master fora registrado, dados esses imprescindíveis em razão da dependência do registro do conhecimento filhote em relação ao master, tem-se por prejudicado o direito de defesa do recorrente, nos termos do artigo 59.2 do decreto 70.235. Diante do exposto, eu voto por acolher a preliminar de nulidade arguída pelo recorrente em razão da deficiência de instrução do auto de infração. Aí, nesse caso, vamos ter que voltar para eliminar, né? Porque senão não avança. Ok. O voto, então, é por acolher a preliminar de nulidade do auto de infração. Em razão, duas razões, dois fundamentos. Primeiro, que o master foi registrado depois do filhote, o filhote foi antes do master. E segundo, que a fundamentação do auto de infração é o artigo 22 da IN 800, que ainda não estava vigente. Tudo bem, tem aquela questão, a gente pode superar, né, a fundamentação que alegou, se tiver uma outra, mas eu acho que aqui no caso é bem grosseiro essa questão aí. Até superar é questionável, né? Se tivesse outra, não, a menos que tivesse presente nos autos, né? Leonardo? Acompanho. Mara? Acompanho. Pedro? Com certeza, acompanho, excelente voto. Arnaldo? Eu não tenho ainda uma posição, senhor presidente, porque eu estou tentando encontrar aqui nos documentos apontados pelo relator as datas e horas que foram mencionadas. E eu até confesso que esses documentos que foram juntados não são os melhores documentos, porque eles não informam corretamente ou de forma tão clara data e hora de registro. Porque me parece que Mas nesse caso aqui, a fiscalização nem falou do master. Eu que pesquisei nos autos aí, consegui essa informação em outro ponto dos autos. Quer ver? Eu falo aqui no meu... Só um minuto. Aqui, as folhas 10 a 16. O conhecimento filhote foi emitido 4 de 12
e incluído no sistema 13/12. O master havia sido emitido na mesma data do filhote, mas registrado em 13/2/2009. É isso que eu estou te dizendo, Elcio. Esses documentos aqui que estão acostados, eles não têm exatamente essas datas que tu te refere, eu não consigo tirar desses documentos. Porque isso aqui, eu conseguiria tirar isso dos extratos dos conhecimentos. Isso aqui não é exatamente o extrato, tá? Isso aqui é uma consulta. Eu imagino que tu tenha tirado... Arnaldo, só uma questão. Eu nem precisava citar isso aí. Porque no auto de infração não consta informação sobre o master. Eu aqui que fui atrás dessa informação. Eu nem precisava constar. O auto de infração, a questão é a seguinte, o auto de infração, ele não cita absolutamente nada em relação à data do master? Não. E no recurso, o que fala em relação à data do master, Elcio? Aqui no recurso. Ele alega nulidade do auto de infração por deficiência de instrução. Vocês me dão só 2 minutos só para eu dar uma olhadinha nesse auto de infração? 2 minutos só. Essas multas aí do 107, inciso 4º, lá do decreto-lei, normalmente são carimbo, né? Preto e branco, mas tem suas exceções, né? Elcio, eu vou discordar da nulidade, tá? Porque eu estou vendo o auto de infração aqui, e o auto de infração, ele diz a data da atracação da embarcação e diz também a data em que foi informado a desconsolidação. Então, para todos os efeitos, não existe uma nulidade no auto de infração. É matéria de defesa do recorrente dizer que esse atraso que ocorreu e apontado pela fiscalização se deu porque o conhecimento master foi prestado após esse prazo. E por isso ele não conseguiu prestar tempo. Então não me parece que haja uma nulidade no auto de infração aqui. E ela fundamentou com base no artigo que não era vigente? Também você não vê nulidade? Esse ponto eu não analisei, desculpa. Que ano que é essa tracação? O fato gerador aí é fevereiro de 2009. E o artigo 22 só passou a viger em 1º de abril de 2009. Elcio, assim, eu só consideraria uma nulidade nesse auto de infração, por essa razão, se isso tivesse de alguma forma prejudicado o direito de defesa do contribuinte nos termos do artigo 59 do 7235. E não tô vendo aqui que tenha ocorrido essa obstrução ao direito de defesa dele, tá? O fundamento da obstrução está no meu voto. Aí fica a seu critério. Ok. Eu vou divergir da nulidade. Tá. Apenas diverge para que se fosse para ultrapassar a nulidade do auto e enfrentar o mérito. Seria isso, né, Arnaldo? Isso. Ok. Laércio. Com o relator. Márcio. Com o relator. Eu também com o relator, então, por maioria de votos,
acolheu-se a preliminar de nulidade do auto de infração. Vencido o conselheiro Arnaldo Dornelles, que votou para ultrapassar a nulidade da autuação e enfrentar o mérito. Só uma dúvida aqui, Paulo. No caso aí, eu trouxe o voto completo, né? Pensando na possibilidade de não ser decretada a nulidade. Eu posso manter esses outros argumentos, que ele pôs esses argumentos no recurso. Acho que pode ser mantido, né? Não precisa tirar, não, né? Eu estou na dúvida quanto à decisão também, presidente. Quando a gente reconhece nulidade, a gente não dá provimento para o Não, recurso eu não voluntário. estou anotando, tanto é que eu li o dispositivo, apenas para reconhecer a preliminar de nulidade do auto de infração. Ela foi suscitada, ok. Mas eu acho que também acho que não prejudicaria o entendimento ou os efeitos se fizer constar que dá nulidade acolhendo, dando provimento, porque é o que ele pede. É o que ele pede. Os outros itens eu posso manter no voto ou a turma já tem uma Não, prática de eu tirar? acho que só aquilo que importa para fundamentar a nulidade, Elcio. Eu acho que só isso. Porque, por exemplo, se ele vai com um recurso especial e lá reverte a nulidade, já teria no alto o enfrentamento do mérito, né? Não, aí sim voltaria porque não daria para não ultrapassar a nulidade e mesmo assim enfrentar o mérito, né? Então eu tiro o restante. Tira. Se não for fundamento de nulidade, tira o restante. E dá provimento. Então é bom constar, né, presidente? No resultado aí, ou não? Não, o pedido... Não, eu entendo, olha, o provimento seria em relação ao mérito. Olha, eu vou te dar provimento no mérito. Mas não cheguei ao mérito, ficamos só na nulidade. A nulidade é um pedido. Sim. Não, é que a minha dúvida é a redação do dispositivo, porque no voto do Elcio, ele está acolhendo a preliminar de nulidade e dando provimento para o recurso voluntário. Mantém assim? Mas todo voto a gente tem que dar ou negar, não? Não sei, Elcio. Eu não estou lembrando. Eu acho que tem. Só os Não é parcial embargos que são provimento? rejeitados. Não é parcial o provimento? Não, parcial não é. Parcial é que ficaria algo sem acolher. Olha, Sem eu análise. prefiro manter sem a alusão ao provimento ao recurso. Eu não importo de retirar isso aí, não. Não Porque vejo problema nisso, vai não. entender que você está dando a nulidade e ainda assim você está provendo o recurso dele. Ok. Como é que ele encerra o recurso, o pedido final dele? Isso aí eu não tenho de pronto. Pelo meu relatório, né, que, ele reiterou o pedido, e o pedido da manifestação de inconformidade foi, na impugnação, requerer o cancelamento do auto de infração. Cancelamento não é nulidade do processo, é só provimento. Então eu tiro o provimento. Eu acho melhor manter assim. Se embargar ou algo assim, aí a gente volta. Eu acho que é mais fácil embargar se mantiver nulidade e provimento. Tá? Então, o princípio fica assim. Então eu só ponho assim, voto por acolher a preliminar nulidade do auto de infração, ponto. Isso, no dispositivo final, sim. Lógico que vai estar toda a fundamentação no teu voto. Ok. Uma pergunta, Agora, senhor presidente. Só falta. Só uma pergunta, uma dúvida, agora é uma dúvida que eu tenho. Nesses casos em que se acolhe a preliminar de nulidade, é costume analisar o mérito também no voto, trazer, ou se encerra no... eu digo quando se traz para julgamento aqui da turma. Não, se encerra porque é prejudicial. A nulidade, a menos que
A menos que você supere a nulidade e no mérito de provimento. Pois Aí é, mas, você ô tem Paulo, é essa a pergunta dele. No caso, você traz você acolhe a preliminar de nulidade, mas você já tem que trazer o restante pronto, que se a nulidade não for acolhida, tem que enfrentar o mérito. Se não for acolhida, tem que enfrentar. Acho que é isso, não é? Mas o voto do relator não é no sentido de acolher a nulidade, e nesse sentido estaria satisfeito Você traz dois votos. Exatamente. Mas vai que a nulidade não é acolhida pela maioria. Você traz um voto reserva. E tem que tomar, cuidado, Arnaldo, porque tem casos que a nulidade se confunde com mérito, né? São raros, mas existe. É só uma dúvida aqui, Elcio, porque o que o Arnaldo falou me levantou aqui. Quer que você coloque aqui, diante do exposto, vota-se por acolher a preliminar de nulidade arguida pela recorrente em razão da deficiência de instrução do auto-infração, em que se teve por comprometido o direito de defesa da recorrente. Então, o que você está falando aqui é que não consta a informação da data e hora que se prejudicou ele. Do Master e também que se fundou num dispositivo da IN que não estava vigente. São duas fundamentações. Mas é porque a sua conclusão não fala a segunda fundamentação, não, só fala a primeira. A partir do momento que você fundamenta a autuação com base num fundamento legal incabível, você está comprometendo o direito de defesa do contribuinte. Tá, mas é porque o problema é que está no auto. No auto está a data e a hora aqui. Mas só do filhote. Não, ao CE mercante. Só está do House, é verdade. Tá, Ô, presidente, uma última observação. Essa semana tá dura, né? Se hoje tá duro. Uma última observação, presidente. Eu lembro de um papo, uma discussão nossa, de que quando a gente anulava um lançamento, a gente tinha que delimitar se a gente estava anulando por vício material ou vício formal. Eu lembro de uma discussão assim, será que a gente não tem que... Não, isso às vezes é uma questão em que a Procuradoria suscita quando ela quando ela visa a possibilidade do refazimento do auto de infração. Então ela quer o vício formal para que haja a possibilidade da Receita fazer novo auto de infração. E aqui pelos fundamentos, para mim fica claro que é material. Para mim também. Mas eu tenho essa dúvida, se a gente não tem que explicar. Não, mas não é. Olha, eu acho que quando eu fui suplente, eu fiz muito admissibilidade de embargos, de recurso especial, e você via muito recurso paradigma que alguns não mencionavam, não. E nem sempre era motivo também de omissão quando se tratava de embargo. Tá. Senhor presidente, só um minuto, só para esclarecer o Elcio, até para justificar o porquê que eu não considerei a nulidade, Elcio, é porque, no meu entendimento, a partir do momento que a fiscalização indicou um enquadramento legal equivocado, para mim isso é matéria de defesa, dizer que esse enquadramento é equivocado e não estava vigente à época, mas o enquadramento foi dado, e foi dada a oportunidade de defesa para ele dizer, esse enquadramento não vale. Então, por isso que, para mim, no meu entendimento, isso não seria caso de nulidade, porque isso não cerceia o direito de defesa da recorrente. Não quer dizer que eu não daria no mérito razão para a recorrente, só estou dizendo que não considero isso uma nulidade. Entendi. A questão de ordem pública daí, né? É que eu não considero uma nulidade, Laércio. Essa é a questão. O próximo é o item 17, processo final 2015-19. É esse mesmo que nós vamos, Elcio? Isso. Esse é muito parecido com os anteriores a esse último. Então, eu nem vou ler o relatório, mas é outro navio, é outra carga, é tudo diferente. Tá. Então, tá aí. Esse aqui, ele não questiona a questão do parágrafo único. Por quê? Porque aqui é 2010. Então, aqui já estava vigente o artigo 22 da IN. Então, aqui já é outra situação, a fundamentação legal. Então, eu já vou direto ao voto, porque o recurso é praticamente a mesma coisa.
Então, aqui, tem aqui, eu reproduzo, né, os dispositivos legais. Então, a contrariedade do recorrente se restringe a 4 argumentos de defesa: preliminar nulidade por deficiência da exposição dos fatos, aplicação da denúncia espontânea, antecipação da atracação do navio, retirar a antijuridicidade de sua conduta. Essa questão aqui é o que é diferente aqui. E a necessidade de exclusão da responsabilidade pelo fato de que o submassa ter sido registrado após o prazo. Preliminar de nulidade, aquela mesma questão, eu abordo, tem todos os itens, todas as informações anual de infração, tudo muito detalhado, as escalas, conhecimento eletrônico, tudo. Então, e esse aqui ainda está bem mais, que esse aqui são 3 ocorrências. São 3 ocorrências aqui, e a ocorrência primeira, a data de referência é 10/11/2010, a ocorrência segunda, 22/11/2010, e a ocorrência 3, 23/11/2010. Então, são questões, são documentos diversos. Não é o mesmo master. Exatamente, isso, só confirmando. Ok, então eu estou afastando a preliminar de nulidade aqui, que aqui está bem detalhado. A denúncia espontânea estou afastando também pela súmula CAR 126. Aí tem a exclusão de responsabilidade 1, que é o recorrente alega que em relação à ocorrência 01, havia sido inserida no Siscomex pela agência de navegação a informação de previsão de atracação do navio no Porto de Santos para o dia 13/11/2020, às 2 horas, tendo referida atracação sido antecipada em 11 horas, prazo esse substancialmente razoável em se tratando de operação de comércio exterior. Aduziu ainda que, considerando a referida informação, previsão de atracação da embarcação no Porto de Santos, ele cumprira sua obrigação a tempo, registrando a desconsolidação às 15h10 do dia 10/11/2010. Ressaltou também que a legislação que fundamentou o lançamento impunha a multa por atraso de prestação de informação com base na efetiva atracação, enquanto que a única informação constante do Siscomex para que o contribuinte balizasse o prazo de seu registro foi a previsão de atracação. Segundo ele, a desconsideração desses fatos, por ele registrados na peça recursal, fere o princípio da segurança jurídica, bem como a confiança legítima, a certeza do direito, a legalidade e a boa-fé. No entanto, na descrição dos fatos da infração, na parte relativa à ocorrência 01, consta que o conhecimento eletrônico submaster, final 09, foi incluído no Siscomex no dia 10/11/2010, às 9h33, 2 dias e 16 horas antes da data prevista para a atracação do navio, e 5 horas e 23 minutos antes da efetiva atracação, tendo tido o recorrente, por conseguinte, tempo hábil para registrar o conhecimento agregado, vindo ele a fazê-lo somente às 15h10 do dia 10/11/2010, 5 horas e 37 minutos após o registro do conhecimento submaster. Quanto a esse fato, a fiscalização consignou o quê? Aspas. Se o prazo mínimo exigido é dado com base na atracação de navios em portos nacionais, e se essa depende de vários fatores para ocorrer, os transportadores devem cumprir a obrigação acessória o quanto antes, e jamais deixar para a última hora, com base apenas em uma previsão que pode perfeitamente ser antecipada. A IN 827 assim define o prazo mínimo. Então, aqui o prazo mínimo, os correspondentes ao manifesto seu CE, 48 horas antes da chegada da embarcação. A desconsolidação antes da chegada da embarcação no porto de destino de conhecimento genérico. Então, está aqui. Note-se dos dispositivos acima transcritos que o prazo estipulado na legislação é definido em relação à data da efetiva chegada da embarcação no posto, e não na data da previsão de sua chegada. Tendo o recorrente, conforme já dito, 5 horas e 23 minutos contados da hora do registro de conhecimento genérico para informar a desconsolidação, vindo a fazê-lo, contudo, 14 minutos em atraso, em menos, logicamente, 48 horas da atracação. Aqui já é o prazo de 40 horas, né, porque já, o artigo 22 da IN já aplica. O pré-requisito necessário ao registro da consolidação é o registro do conhecimento genérico submaster, sendo que, assim que esse último tenha sido informado no sistema, o agente de carga já poderá, no meu entendimento, já deverá, dadas as imprevisibilidades que caracterizam o comércio exterior, desde logo proceder à alimentação do sistema a seu cargo. Destaque-se mais uma vez que o recorrente teve tempo suficiente para proceder ao registro, vindo ele a alegar que se pautara única e exclusivamente em uma data prevista, data essa não disciplinada nas regras que fundamentam a autuação.
E aqui, a exclusão de responsabilidade 2. O recorrente afirma que o CE Mercante Master, número final 09, foi informado no sistema somente em 10/11/2010, às 9h33, portanto, fora do prazo de antecedência previsto na legislação aduaneira, permitindo no sistema a inclusão do CE House de responsabilidade do recorrente após a inclusão do CE Master, de responsabilidade de terceiros. Estes foram informados após o prazo legal. Contudo, conforme demonstrado no item anterior deste voto, após o registro de conhecimento sobre massa, ocorrido em 10/11/2010, às 9h33, o recorrente ainda tinha 5 horas e 23 minutos para informar tempestivamente a desconsolidação, vindo a fazê-lo, contudo, 14 minutos depois desse prazo. Portanto, tem-se por infundada tal alegação. Não, aqui eu estou vendo um negócio aqui, porque aqui, como eu estava raciocinando sempre com base na atracação, eu estou achando aqui que nesse entendimento meu aqui, eu considerei não as 40 horas, mas a atracação. Só um minutinho, por favor. Você vê numa sequência, né? Deixa eu ver aqui. Estou aqui nas grandes fatos. Foi incluído como é que em 10/11, às 9h33. 2 dias, 16 horas antes da data... Não, então o Master foi ok. Então está certo. Então é isso mesmo. É isso mesmo que eu coloquei aqui. Diante do exposto, votos por afastar a preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao recurso. Esse aqui, ele é mais propriamente semelhante ao 14. A diferença, eu até notei aqui a diferença em relação ao 14. Aqui foi abordada a questão da antecipação da atracação, né? E aqui não abordou a questão da revogação do parágrafo 1 do artigo 50. A diferença é essa. Ok. Leonardo, pronto para votar? Sim, presidente. Pois não. Acompanhe o relator. Mara, Acompanhe. Pedro, Esse aqui, ele é próximo do que eu pedi vista, né? É o 14, né? 2009-72. Mas não tem a questão do Master e do House, né? Que a gente estava discutindo. Não, aqui não tem a questão do parágrafo 1 do artigo 50, porque aqui é depois de 1º de abril de 2009. Então não tem aquela discussão. E esse é o 17, né? Da pauta. Entendi. Isso. Sim, tá. Acompanhe o relator. Arnaldo, Acompanhe o relator. Laércio, Acompanhe o relator. Márcio. Acompanho. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, afastou-se a preliminar de nulidade do auto e, no mérito, negou-se provimento ao recurso. 18, também da mesma recorrente, final do processo 2019-16. Esse, apesar de se referir aos fatos diversos, navio diferente, viagem diferente, master diferente, é igualzinho ao anterior. Os argumentos de defesa, o meu voto. A única coisa aqui é que ele alega no final que a DRJ não enfrentou um argumento de defesa dele. Então eu vou lá para o final do meu voto, que é onde eu analiso esse argumento dele. O restante é igualzinho ao outro, o anterior. Aqui, ó, por fim, registre-se que, em relação à alegação do recorrente de que o julgador de piso não se manifestar acerca da questão ora abordada, há que se destacar que, em sua impugnação, ele questionara tal matéria fundando-se no princípio da segurança jurídica, bem como em seus fundamentos, confiança legítima e certeza do direito, e nos princípios da legalidade e da boa-fé, razão pela qual o julgador, em face da legislação de regência, considerou-se incompetente para manifestar acerca de tal argumento, conforme se verifica do seguinte trecho do voto. Não prestou informações no prazo determinado pela legislação. Então tá aí, o fundamento é esse. Violação dos princípios constitucionais e legalidade, os agentes estão em estrito cumprimento dos atos legais regularmente editados. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal. Então, dessa forma, tem-se por conta dos fatos devidamente descritos na fiscalização, conclui-se pela necessária manutenção da autuação sob análise. Eu afasto a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento.
Ok, É só essa alegação ainda da RJ que é diferente. certo. Então, Leonardo, Com o relator. Mara, Com o relator. Pedro, Também acompanho. Arnaldo, Acompanho o relator. Laércio, Com o relator. Márcio, Acompanho. eu também acompanho. Decisão idêntica ao do item 17. Afasta a preliminar de nulidade e nega-se provimento. Próximo item da pauta, 19, já é relatoria do conselheiro Leonardo Andrade, Paraguaçu Têxtil Limitada. Será que pode dar só 2 minutinhos aqui, uma paradinha, por favor? Sim? Alguém É, mais? rapidinho. Aí já dá 5 minutos. 5? Sim, vai, tá bom. 5 minutinhos, vamos lá. 5 minutos. Por favor, Ítalo, interrompa a gravação.